Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa fonte bastante completa sobre a longa e complexa história do cristianismo. A ideia aqui é tentar destilar os momentos-chave, as figuras, as ideias que não só definiram a fé cristã, mas que, bem, deixaram uma marca profunda no mundo, não é? O material que temos argumenta que muitos desafios de hoje têm raízes lá atrás e usa a história para tentar iluminar o presente. E o ponto de partida, claro, tem que ser Jesus. Mas como é que o movimento que ele iniciou se transformou na Igreja? O que a nossa fonte diz sobre isso? Olha, é fascinante a forma como o texto aborda isso. Descreve os evangelhos mostrando Jesus quase que recapitulando a história de Israel. Pensemos, né? A passagem pelo Egito, a entrada no Jordão com o batismo, a aprovação no deserto, a escolha dos 12 apóstolos que ecoa as 12 tribos, a proclamação da palavra lá no Sermão do Monte, os atos de libertação. A narrativa que se constrói é que onde Israel historicamente falhou, Jesus foi fiel. É uma leitura interessante. Uhum. Ele juntou um grupo de discípulos, ensinou sobre um jeito novo de viver, no que ele chamava de reino de Deus, sabe? E introduziu uma nova aliança baseada mais no perdão, no amor. Era de fato uma comunidade distinta, uma sociedade à parte, mesmo que no início fosse estruturalmente simples. Certo. Então, a ideia central que a fonte apresenta é que Jesus não fundou a igreja com um decreto, mas sim ao iniciar este movimento com um estilo de vida muito particular, focado no amor, no serviço, que era bem diferente das outras autoridades e poderes ali na Palestina do século I, que estava sob domínio romano, né? Exatamente. Num contexto onde havia muitas exigências de lealdade, muitas vozes diferentes, Jesus apresentou seu reino como algo radicalmente diferente na sua natureza, não baseado em poder, tipo, poder coercivo, mas em serviço mútuo. Entendi. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, como é que esse grupo inicial, pequeno, cresceu? E como começou a definir-se, principalmente quando gente de fora, não judeus, começou a entrar? A fonte fala de tensões. Ah, sim. O crescimento rápido trouxe logo desafios. Surgiram atritos, por exemplo, entre os primeiros seguidores, que eram todos judeus da Palestina, e os chamados helenistas. Elulinistas. Quem eram eles? Eram judeus também, mas que vinham de outras partes do Império Romano. Falavam grego, usavam a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e aí surgiu a grande questão, né? Os gentios, os não-judeus que se convertiam, precisavam seguir toda a lei judaica? Tipo a circuncisão, as leis alimentares. Era preciso ser judeu para seguir Jesus? Essa é uma questão crucial. E imagino que é aí que entra a figura de Paulo, que a fonte destaca bastante. A defesa dele dá justificação pela graça, pela fé em Cristo, e não por obedecer à lei judaica. Sem dúvida. O argumento de Paulo foi decisivo. Isso levou à separação gradual do judaísmo tradicional. Práticas como a circuncisão, as leis sobre comida, foram sendo deixadas de lado pela maioria dos cristãos gentios. E o dia de culto passou a ser o domingo, o dia da ressurreição, e não o sábado judaico. Certo. Mas os desafios não eram só esses de relacionamento com o judaísmo. Havia desafios internos também. O texto fala bastante do gnosticismo, por exemplo. Gnosticismo. A fonte explica o que era e porque é que foi um problema tão grande para a igreja primitiva? Explica, sim. E é importante notar que não era um movimento único organizado. Era mais uma corrente de pensamento com muitas variações. Mas, de modo geral, muitas formas de gnosticismo tendiam a desvalorizar a humanidade plena de Jesus. Enfatizavam mais um conhecimento secreto, uma gnose, como o caminho para a libertação espiritual. Um conhecimento secreto? Isso. E alguns gnósticos chegavam mesmo a classificar as pessoas espiritualmente. Tipo, só uns eleitos, uns iluminados é que teriam acesso a essa verdade superior. Ora, isto batia de frente com a ideia central da pregação apostólica, que era a salvação acessível a todos pela fé em Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição. Percebo. E perante esses desafios, tanto externos como internos, como é que a Igreja foi solidificando a sua identidade, as suas crenças? Como definiu o que era essencial? Foi um processo, claro. Não aconteceu de um dia para o outro. A teologia começou a desenvolver-se, a reflexão sistemática sobre a fé,
A pregação inicial usava muito o Antigo Testamento para mostrar que Jesus era o Messias prometido, mas para responder a correntes como o gnosticismo ou até o montanismo, que alegava ter novas profecias, a Igreja, segundo a fonte, apoiou-se em 3 pilares principais. 3 pilares. Quais? Primeiro, a ideia da sucessão apostólica. A crença de que os bispos eram os guardiões da doutrina que tinha sido recebida diretamente dos apóstolos. Segundo, a regra de fé, um tipo de resumo consensual dos ensinamentos essenciais que era partilhado pelas várias igrejas e servia como critério. E terceiro, e muito importante, o desenvolvimento do cânone do Novo Testamento, ou seja, o reconhecimento gradual daqueles escritos, evangelhos, cartas, que eram lidos nas igrejas e considerados como tendo autoridade apostólica. Faz sentido. Um processo de definição e consolidação. Agora, a nossa análise entra numa fase que é uma viragem mesmo. A relação com o Império Romano, Constantino. A fonte dá um destaque enorme a ele. Ah, sem dúvida. A conversão de Constantino, ali no início do século IV, mudou completamente o jogo. O cristianismo passou de religião perseguida, ou no máximo tolerada, a ser a fé favorecida pelo próprio imperador. E Constantino, que era um político pragmático, via a unidade religiosa como algo vital para a unidade do império. Por isso, ele não hesitou em intervir diretamente nas disputas teológicas que estavam a dividir a igreja. Como a famosa controvérsia ariana, certo? Que causou uma divisão enorme. Exatamente. Ário era um presbítero lá de Alexandria e ele ensinava que Jesus, o Logos encarnado, era uma criatura divina. A primeira, a mais elevada de todas as criaturas, mas ainda assim uma criatura. Não era eterno como o Pai, não era da mesma substância, era um tipo de Deus menor. Uau, isso devia ser explosivo na época. E foi. Gerou uma crise imensa. E Constantino, preocupado com a divisão, convocou o primeiro grande concílio ecumênico, em Niceia, no ano 325. E o resultado de Niceia? Rejeitou as ideias do Ário, imagino. Mas quais foram as implicações dessa decisão? Sim, Niceia condenou o arianismo. Afirmou que Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que ele foi gerado, não criado, e que é homoousios, uma palavra grega-chave, que significa consubstancial, da mesma substância que o Pai. Foi uma definição absolutamente crucial para a doutrina da Trindade que estava a ser formulada. E Niceia foi o primeiro dos grandes concílios ecuménicos, que são fundamentais, especialmente para a Igreja Ortodoxa Oriental, para definir a fé. E também mostra essa nova relação, né? O imperador convocando um concílio para resolver uma questão de doutrina. Exatamente. Ilustra perfeitamente essa nova e complexa dinâmica entre o poder imperial e a Igreja, que vai marcar séculos, principalmente no Oriente. Avançando um pouco na história, a fonte dá muito destaque a outra figura gigante, Agostinho de Hipona, e também ao fenômeno do monaquismo. Que impacto tiveram? Agostinho, bem, ele é incontornável para todo o pensamento ocidental, não só religioso. Viveu entre 354 e 430. As lutas teológicas dele foram muito importantes, por exemplo, contra o donatismo, um movimento no norte da África que defendia uma igreja só de puros e questionava a validade dos sacramentos administrados por clérigos que eles consideravam indignos, que tinham fraquejado durante as perseguições. E contra o pelagianismo também, certo? Sim, contra o pelagianismo, que, dito de forma simples, minimizava o impacto do pecado original e a necessidade absoluta da graça de Deus para a salvação. Agostinho defendeu fortemente a soberania da graça. As ideias dele sobre igreja, pecado, graça, moldaram profundamente a teologia latina. E a obra dele, A Cidade de Deus. A fonte menciona que foi escrita depois do saque de Roma. Qual era a ideia central ali? Sim, foi escrita naquele contexto chocante do saque de Roma pelos visigodos em 410. Muitos pagãos culparam o cristianismo pelo declínio do império. E Agostinho respondeu com essa obra monumental, contrastando a cidade terrena, que é baseada no amor próprio, é imperfeita, passageira, com a cidade de Deus, que é eterna, baseada no amor a Deus. Essa visão de duas cidades, peregrinando juntas na história, mas com destinos diferentes, deu à Idade Média uma espécie de quadro conceptual para pensar a relação entre a Igreja, vista como representante da cidade celestial na Terra, e o poder secular. Foi imensamente influente. Entendi. E os monges? Aqueles que se retiravam para o deserto?
Qual foi o papel deles, segundo a fonte? O manaquismo é outro fenómeno fascinante que a fonte explora. Começou com eremitas, figuras como Santo Antão, lá no Egito, no século III e IV. Eram pessoas que buscavam uma vida mais radical, de asceses, pobreza, castidade, obediência como forma de se aproximarem de Deus. Muitas vezes fugindo das distrações e do que eles viam como a frouxidão espiritual do mundo, mesmo quando este já estava a tornar nominalmente cristão. Uma espécie de protesto silencioso. De certa forma, sim. Mas depois figuras como Bento de Núrcia, já no século VI, organizaram essa busca espiritual em comunidades com regras de vida comum. A regra de São Bento tornou-se a base do monaquismo no Ocidente. E os mosteiros, é importante frisar, não eram só locais de oração. Eles foram centros vitais para preservar a cultura clássica e os textos bíblicos. Os monges copistas. Imagina o trabalho de copiar a Bíblia à mão. Jerónimo, por exemplo, traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, num contexto monástico. Além disso, foram centros de educação, de desenvolvimento agrícola e, crucialmente, pontos de partida para missões. Foram essenciais para levar o cristianismo à Europa rural depois da queda do Império Romano no Ocidente. E como é que se deu essa cristianização da Europa bárbara, das tribos germânicas e celtas? A fonte aponta basicamente duas vias principais. Por um lado, houve conversões em massa, muitas vezes ligadas à decisão de um rei ou de um líder tribal importante. O caso clássico é Clovis, o rei dos francos, que se converteu ao catolicismo por volta do ano 500 e o seu povo seguiu-o. Isso foi estratégico porque a maioria das outras tribos germânicas tinha aderido ao arianismo, que a Igreja considerava herético. Certo, a conversão do líder arrastava o povo. Exato. Mas houve também missões mais individuais ou de pequenos grupos, como a de São Patrício na Irlanda, que foi muito bem sucedida e criou uma forma de cristianismo muito vibrante. E depois foram os próprios monjos irlandeses, como Columbano, que saíram da Irlanda para evangelizar partes do continente europeu. Mais tarde houve missões mais organizadas, como as enviadas pelo Papa Gregório Magno, para converter os anglo-saxões na Inglaterra. Falando no Papa Gregório Magno, a Idade Média também viu a consolidação do poder papal no Ocidente. Mas o texto que estamos a analisar indica que isso não foi linear e também gerou crises profundas. Como é que essa dinâmica aconteceu? É verdade. O papado foi ganhando cada vez mais autoridade e influência no Ocidente, especialmente depois da queda do Império Romano Ocidental. Figuras como o Papa Leão I, já no século V, que enfrentou Átila, o Huno e defendeu Roma, e depois Gregório Magno no final do século VI, que não só organizou missões, mas também administrou a cidade de Roma e consolidou as terras da Igreja, fortaleceram muito a posição do Bispo de Roma, baseando a sua autoridade na sucessão do apóstolo Pedro. E esse poder papal atingiu um auge em algum momento? Sim, a fonte aponta o pontificado de Inocêncio III, no início do século XIII, como talvez o apogeu do poder papal medieval, pelo menos em termos de influência política. Inocêncio III. O que é que a análise destaca sobre ele? Ele é descrito como um papa extremamente hábil e poderoso. Interveio fortemente nos assuntos dos reinos europeus, usou armas espirituais como a excomunhão de reis e o interdito, a proibição de serviços religiosos num território inteiro, com um efeito tremendo. Foi ele que convocou a Quarta Cruzada, com o objetivo inicial de libertar Jerusalém. Mas, ironicamente, a história tomou um rumo inesperado. O que aconteceu? A cruzada foi desviada muito por interesses comerciais venezianos e acabou por atacar e saquear Constantinopla, a capital do Império Bizantino, uma cidade cristã oriental, em 1204. Saquearam Constantinopla? Mas não era uma cidade cristã. Exatamente, foi um episódio trágico e chocante. Embora Inocêncio III tenha ficado furioso e condenado o saque, o evento revelou as complexidades e os perigos enormes dessa mistura entre o poder espiritual da Igreja e as ambições e políticas temporais, e aprofundou ainda mais o fosso entre o Ocidente latino e o Oriente grego. Então, as cruzadas, que começaram com fervor religioso para libertar a Terra Santa, acabaram por ter um lado bem sombrio e consequências não intencionais. Sim, a fonte reconhece o fervor inicial, mas não esconde a violência, as motivações muitas vezes mistas, religiosas, políticas, econômicas,
e as consequências negativas, como esse aprofundar do cisma de 1054 entre Roma e Constantinopla. Além disso, esse crescente poder papal levou a conflitos diretos com os monarcas europeus, que também estavam a consolidar o seu poder. A disputa entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV da França sobre a taxação do clero no final do século XIII é um exemplo disso. E essa disputa acabou mal para o papado, né? Sim, houve um período muito difícil. Primeiro, o papado ficou sob forte influência francesa, com os papas a residirem em Avignon, no sul da França, durante quase 70 anos, o chamado cativeiro babilônico da Igreja. E pior ainda, depois disso veio o grande cisma do Ocidente, a partir de 1378, quando a Igreja se dividiu com dois e, por um breve período, até três papas rivais, cada um excomungando o outro e os seus seguidores. Durou quase 40 anos. 3 papas ao mesmo tempo. E isso deve ter sido um escândalo e uma crise de credibilidade enormes. Exatamente, abalou profundamente a autoridade moral e espiritual do papado e gerou um clamor muito forte por reforma na Igreja, na cabeça e nos membros. Houve uma tentativa de solução através do movimento conciliar, que argumentava que um concílio geral da Igreja tinha autoridade superior à do Papa. Conseguiram resolver o cisma no Concílio de Constança, 1414-1418, mas o papado acabou por conseguir reafirmar a sua supremacia sobre os concílios no século XV. No entanto, a necessidade de reforma continuava latente e preparou o terreno para a explosão do século seguinte. E aí chegamos ao século XVI e à Reforma Protestante. Quais são os pontos essenciais que a nossa fonte destaca sobre esse momento de ruptura? Bem, a fonte menciona que já havia precursores como John Wycliffe na Inglaterra e John Hus na Boêmia, séculos antes, que criticavam várias práticas e doutrinas da Igreja medieval, como o poder excessivo do clero, as indulgências e defendiam a autoridade da Bíblia. Mas o catalisador, sem dúvida, foi Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão. Em 1517, ele protestou publicamente contra a venda de indulgências, que eram documentos que prometiam reduzir o tempo de punição no purgatório. E o protesto dele foi só contra as indulgências ou evoluiu para algo maior? Evoluiu e muito rapidamente. O confronto com as autoridades da Igreja levou Lutero a desenvolver uma teologia que rompia com pontos centrais da doutrina católica da época. Ele passou a defender a justificação do pecador diante de Deus apenas pela fé, sola fide, e não pelas obras ou méritos, e a afirmar que a autoridade suprema em matéria de fé e prática era apenas a Escritura, sola scriptura, e não a tradição ou o magistério da Igreja. Ele também defendeu o sacerdócio de todos os crentes, diminuindo a distinção hierárquica entre clero e leigos. Isso redefinia radicalmente a relação do indivíduo com Deus. Entendo. Mas Lutero não foi o único reformador, pois não. A fonte menciona outros movimentos. Exato. A reforma não foi um movimento monolítico. Quase ao mesmo tempo que Lutero, o Lico Zwinglio liderava uma reforma em Zurique, na Suíça, que era talvez ainda mais radical na sua aplicação do princípio de seguir apenas o que estava explicitamente na Bíblia, especialmente em relação ao culto e aos sacramentos. E depois veio João Calvino, em Genebra. Calvino foi extremamente influente. Ele sistematizou a teologia reformada na sua obra As Institutas da Religião Cristã, dando uma base doutrinária organizacional muito sólida ao movimento. A ênfase dele na soberania de Deus, na predestinação e na organização da vida da igreja e da sociedade segundo princípios bíblicos marcou profundamente o protestantismo em muitos países. E houve também a chamada Reforma Radical. Sim, a fonte também aborda isso. Eram grupos como os anabatistas que receberam esse nome porque praticavam o batismo apenas de crentes adultos, rejeitando o batismo infantil. Eles defendiam também, muitas vezes, a separação total entre igreja e Estado e o pacifismo. Por causa dessas ideias radicais para a época, os anabatistas foram duramente perseguidos, não só pelos católicos, mas também pelos luteranos e calvinistas. Que período turbulento! E como é que a Igreja Católica reagiu a tudo isso? A reação católica é geralmente chamada de Reforma Católica ou Contra-Reforma. Foi uma combinação de reafirmação doutrinária e reforma interna.
O evento central foi o Concílio de Trento, que se reuniu intermitentemente entre 1545 e 1563. Trento reafirmou as doutrinas católicas que estavam a ser contestadas pelos protestantes, como a importância da tradição ao lado da Escritura, os 7 sacramentos, a transubstanciação na Eucaristia, o papel do Papa. Ao mesmo tempo, condenou as doutrinas protestantes e, muito importante, implementou uma série de reformas internas para combater abusos, como a venda de indulgências, que tinha escandalizado Lutero, e para melhorar a formação e a disciplina do clero, por exemplo, com a criação de seminários. E surgiram novas forças dentro do catolicismo nessa época. Sim, surgiram novas ordens religiosas muito dinâmicas. A mais famosa e influente foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, fundada por Inácio de Loyola. Os jesuítas tornaram-se uma força poderosa na defesa do papado, na educação, fundaram muitas escolas e universidades e, crucialmente, na expansão missionária católica pelo mundo. E essa é outra dimensão importante que a fonte aborda, a expansão global do cristianismo, que coincide com a era das grandes navegações, certo? Exatamente. A expansão colonial de Portugal e Espanha, a partir do final do século XV, levou consigo missionários católicos, franciscanos, dominicanos, jesuítas e outros para as Américas, África e Ásia. Foi um esforço missionário em larga escala. A fonte destaca figuras como Francisco Xavier, um dos primeiros jesuítas, que teve uma atuação missionária impressionante na Índia, Malaca e Japão, ou Matthew Ricci, outro jesuíta, que tentou uma abordagem pioneira da adaptação da mensagem cristã à cultura chinesa, embora isso tenha gerado depois a chamada controvérsia dos ritos chineses. E os protestantes? Demoraram mais a envolver-se nas missões? Sim, demoraram mais. As primeiras potências coloniais protestantes, como Holanda e Inglaterra, estavam inicialmente mais focadas no comércio. Mas, a partir do final do século XVIII, e especialmente no século XIX, houve uma explosão de atividade missionária protestante. A fonte dá um destaque especial a William Carey, um sapateiro e pastor batista inglês. Ele é muitas vezes chamado de pai das missões modernas. No final do século XVIII, ele escreveu um livro argumentando vigorosamente que a grande comissão de Jesus, de ir e fazer discípulos de todas as nações, ainda era uma obrigação para os cristãos. E isso teve impacto? Teve um impacto enorme. Carey ajudou a fundar a primeira sociedade missionária batista e inspirou a criação de muitas outras sociedades missionárias interdenominacionais e denominacionais ao longo do século XIX. Esse século viu milhares de missionários protestantes partirem para todos os cantos do mundo, muitas vezes organizados através dessas sociedades voluntárias que eram independentes das estruturas do Estado. Isso marcou uma nova fase realmente global na história da expansão cristã. Entrando agora na era moderna, século XVIII e XIX, como é que o cristianismo, tanto católico como protestante, lidou com os grandes desafios dessa época? O iluminismo, as revoluções políticas, o surgimento da ciência moderna. Foi, sem dúvida, um período de grandes desafios e transformações. O iluminismo, com a sua forte ênfase na razão humana, no ceticismo em relação à autoridade tradicional e à revelação divina, questionou muitas das bases da fé cristã. Levou a correntes como o deísmo, a crença num Deus criador, mas distante, que não intervém no mundo. As revoluções, como a americana e especialmente a francesa, trouxeram ideais de liberdade individual, direitos humanos e, crucialmente, a separação entre igreja e Estado. Isso teve um impacto fortíssimo, particularmente na Igreja Católica, que historicamente estava muito ligada às monarquias do antigo regime na Europa. E qual foi a reação inicial, especialmente da Igreja Católica, a essas ideias modernas? A reação inicial foi, em muitos aspectos, defensiva e de condenação. O Papa Pio IX, por exemplo, no seu famoso Sílabo dos Erros de 1864, condenou a série de ideias associadas ao liberalismo, ao racionalismo e à modernidade.
E o Concílio Vaticano I, em 1870, reforçou a autoridade papal com a declaração do dogma da infalibilidade papal em questões de fé e moral, definidas ex cathedra. Foi uma afirmação forte da autoridade no mundo que a questionava. Mas a fonte indica que não foi apenas uma história de reação defensiva. Surgiram também movimentos de renovação interna e novas formas de expressão da fé e de engajamento com o mundo. Sim, claro, isso é muito importante. Dentro do próprio protestantismo, por exemplo, tivemos movimentos como o pietismo. Já nos séculos 17 e 18, na Alemanha, com figuras como Spener, Frank e Zinzendorf. Eles enfatizavam a experiência religiosa pessoal, a conversão sentida, a vida devocional em pequenos grupos, colégios de piedade. Queriam uma fé mais viva e prática. Depois vieram os grandes avivamentos, tanto na Grã-Bretanha, com John Wesley, que deu origem ao metodismo, e George Whitefield, como na América colonial, com Jonathan Edwards. Eram movimentos que buscavam revitalizar a fé através de uma pregação mais emocional que apelava diretamente à conversão pessoal e a uma vida transformada. E em termos de impacto social? Sim, houve também importantes movimentos de cariz social inspirados pela fé. O movimento abolicionista pela fim da escravatura teve uma liderança evangélica muito forte, como a de William Wilberforce na Grã-Bretanha. Mais tarde, especialmente nos Estados Unidos, surgiu o movimento do evangelho social, com figuras como Walter Rauschenbusch, que procurava aplicar os princípios éticos do cristianismo para combater as injustiças sociais geradas pela industrialização e urbanização, como a pobreza extrema, as más condições de trabalho. Entendi. E o século XX? Foi um século marcado por guerras mundiais, ideologias totalitárias. Como é que o cristianismo atravessou essas tempestades, segundo a fonte? O século XX é apresentado como um período de crises e transformações ainda mais profundas, talvez. As duas guerras mundiais abalaram a confiança no progresso e na civilização europeia, que se considerava cristã, o surgimento do comunismo ateu na Rússia, que perseguiu ativamente a religião, e do nazismo na Alemanha, com a sua ideologia pagã e racista. E aqui a relação das igrejas cristãs com o nazismo foi complexa e em muitos casos comprometedora, embora também tenha havido resistência. Representaram desafios existenciais. O Holocausto, claro, foi uma catástrofe moral sem precedentes, e depois veio a Guerra Fria. E teologicamente, o que aconteceu nesse século? Teologicamente, o século XX viu a continuação e o aprofundamento do conflito entre o chamado liberalismo teológico, que tentava adaptar a mensagem cristã à mentalidade moderna, por vezes esvaziando-a de conteúdos sobrenaturais, e o fundamentalismo, que surgiu como uma reação a isso, defendendo o que considerava os fundamentos inegociáveis e literais da fé. Mas, paradoxalmente, o século XX foi também o século do movimento ecuménico, um esforço significativo para superar as divisões históricas entre as diferentes denominações cristãs. Isso levou, por exemplo, à criação do Conselho Mundial de Igrejas em 1948. E na Igreja Católica houve algum movimento semelhante de abertura? Sim, e muito importante, o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que decorreu entre 1962 e 1965. Foi um evento marcante que promoveu uma grande abertura e atualização, o famoso agiornamento na Igreja Católica. Ajornamento? O que é que isso significou na prática? Significou uma tentativa de abrir as janelas da Igreja para dialogar de forma mais construtiva com o mundo moderno, com as outras igrejas cristãs. O concílio deu um grande impulso ao ecumenismo católico e até com as outras religiões. Promoveu reformas litúrgicas significativas, como a permissão da missa na língua vernácula, em vez do latim. Enfatizou o papel dos leigos na Igreja, a liberdade religiosa e adotou uma postura geral mais dialogante e pastoral perante os desafios contemporâneos. Foi, de facto, um ponto de viragem para o catolicismo moderno. E assim chegamos mais perto do nosso tempo. Qual é o panorama atual que a fonte descreve? Fala-se muito numa mudança radical do centro de gravidade do cristianismo? Sim, essa é talvez a transformação mais significativa e surpreendente da história cristã recente, e a fonte termina destacando isso. Estamos a assistir a um deslocamento massivo do centro de gravidade do cristianismo. Se durante séculos o coração do cristianismo esteve na Europa e depois também na América do Norte, hoje a maioria dos cristãos do mundo vive em África, na Ásia e na América Latina, o que se convencionou chamar de Sul Global. Uma mudança demográfica enorme, então. Enorme.
O século XX e o início do XXI testemunharam um crescimento explosivo da fé cristã nessas regiões. Muitas vezes esse crescimento acontece sob formas muito vibrantes, dinâmicas, frequentemente pentecostais ou carismáticas, com uma forte ênfase na experiência pessoal do Espírito Santo, na leitura da Bíblia, no evangelismo e na comunidade. Quer dizer, que enquanto se fala muito de secularização e declínio do cristianismo nos antigos centros, No Ocidente, exatamente, onde alguns falam até de uma era pós-cristã. A energia, os números, o dinamismo estão agora, em grande parte, no sul global. Este cristianismo global é incrivelmente diverso, claro, mas muitas vezes caracteriza-se por um forte apego à Bíblia, por um grande zelo missionário e evangelístico e por um confronto muito direto com questões como a pobreza, a injustiça social, a doença, a violência e também um pluralismo religioso muito intenso, convivendo com outras grandes religiões mundiais. Isso inverte até o fluxo missionário, imagino. Completamente. Hoje em dia, é cada vez mais comum vermos missionários a serem enviados do sul global, de África, da Ásia, da América Latina para a Europa e a América do Norte, para reevangelizar o Ocidente secularizado. É uma inversão histórica notável e cheia de implicações. Uau, que percurso incrível que fizemos! Desde aquele pequeno grupo na Judéia do século I até esta fé global, multifacetada, com um centro de gravidade em mudança. Vimos como ela evoluiu, como se dividiu, se reformou, como interagiu com tantas culturas, impérios, ideias ao longo de 2 milênios. É impressionante. De fato. E a análise que seguimos hoje ilustra bem essa tensão constante que parece percorrer toda a história cristã. Por um lado, a tentativa de ser fiel à mensagem original de Jesus e dos apóstolos. Por outro, a necessidade de se adaptar, de se encarnar em contextos culturais, sociais, políticos que estão sempre a mudar. Vimos como a compreensão humana da fé, a teologia, se desenvolveu em resposta a desafios concretos. Vimos a igreja enfrentar crises internas profundas e perseguições externas, e vimos como a sua relação com o poder e com a sociedade se transformou radicalmente ao longo do tempo, com consequências ambíguas. e a fonte deixa-nos, no fundo, com uma reflexão importante para o presente, não é? Como é que toda esta história longa, complexa, por vezes contraditória, com as suas luzes e as suas muitas sombras, continua a moldar o mundo hoje? E, sobretudo, com esta mudança dramática no rosto global do cristianismo, o que significa esta nova configuração, com o Sul tão vibrante e um Norte em declínio, para o futuro desta fé e para a sua interação com os desafios globais do século XXI? É alguém pensar.